Uma estatística preocupante acende o sinal amarelo para a segurança viária em Minas. No Hospital da Baleia, uma das principais referências em ortopedia no estado, 1/3 de todas as cirurgias ortopédicas realizadas tem como causa acidentes de trânsito. Olha como é que isso é preocupante também. Isso poderia ser evitado com escolhas mais conscientes no trânsito, como, por exemplo, paciência, atenção. André foi vítima de um acidente de trânsito no dia 18 de abril na cidade de Santa Margarida, a 260 quilômetros de Belo Horizonte. Acabei de fazer uma entrega, estava voltando para a lanchonete, eu na minha mão, ele invadiu, me jogou uns 2 metros de altura, eu bati de costas na parede, desci que nem largatixa, se arrastando. Graças a Deus, eu caí acordado, consciente, mas falaram que devido à pancada era para me cair desacordado, na verdade desmaiado, né? Aí a perna um lado foi para um lado e a outra foi para o outro. Aí falaram que houve rompimento do ligamento do joelho. O motorista que invadiu a contramão e atingiu em cheio a moto do André estava embriagado e foi preso em flagrante. Irresponsabilidade que poderia ter tirado a vida de um pai de família. Estava bêbado e foi preso em flagrante. Ficou, acho que uma semana. Tem dinheiro, sai rápido, né? Agora a gente que é pobre, cara, se fosse eu que tivesse atropelado, eu estava preso até hoje. Porque não tinha como pagar um advogado, nada, né? E a pessoa que tem condição sai fácil, rápido. Depois de um mês internado em Manhuaçu, André foi transferido para o Hospital da Baleia, em BH, onde deve passar por uma cirurgia ainda esta semana. Fiquei 30 dias lá. Entrei dia 19 em Manhuaçu, dia 19 saiu a transferência para cá. Cheguei que era 5h30 da manhã para fazer a cirurgia, só que o médico, o doutor Fábio Baião, falou que são 2 etapas. Porque devido aos ferros, geralmente costuma dar infecção nos ossos. Aí ele falou, vou tirar os ferros, os tensores, você vai ficar em observação, tomando medicação anti-inflamatório, para, no caso, quinta-feira, que é dia 22, fazer a cirurgia do repouso que foi destruído da rótula do joelho, né? O Hospital da Baleia realiza por ano mais de 5.000 cirurgias ortopédicas. Desse total, cerca de 5.600 são em vítimas de colisões e atropelamentos. Ou seja, a cada 3 cirurgias ortopédicas, uma é resultado direto de um acidente de trânsito. Segundo os dados do IBGE, aproximadamente a cada 18 minutos tem uma vítima fatal do acidente de trânsito. Então, se a gente considerar que durante um dia a gente pode ter aí mais de 70 pessoas morrendo todos os dias de acidente de trânsito, a gente tem que avaliar todos os fatores pertinentes ao acidente de trânsito, que não se restringe ao usuário do veículo, não se restringe ao pedestre. É uma situação que envolve as vias de trânsito, que envolve a educação dos usuários, tanto o pedestre quanto os motoristas, que envolve a impunidade, que é um fator de sustentação dessa situação total. Para o médico, os culpados por esta triste realidade são velhos conhecidos: alta velocidade, desatenção e imprudência. No Brasil, a cada 15 minutos, uma pessoa morre no trânsito. Os números mostram o impacto da imprudência na vida das pessoas e como esses acidentes pressionam o sistema de saúde. Todo acidente, ele deve ser, ao máximo das situações, prevenido. Porque depois que ele aconteceu, vem a consequência. E a consequência, ela não se restringe ao acidentado. Sem dúvida, ela acomete a família, acomete a região que ele mora, os amigos, ele acomete a situação do município, ele acomete do estado, do país, porque ele torna-se um paciente que vai depender de uma assistência local, que está incluído o município, o estado, ele entra numa situação previdenciária que inclui o país, e isso aí gera repercussões muito mais amplas do que propriamente aquele indivíduo. Depois da cirurgia, os pacientes ainda enfrentam um longo caminho de recuperação. André sabe que ainda precisa de tempo até ficar totalmente recuperado e conseguir voltar ao trabalho. E fica indignado em como as pessoas são irresponsáveis no trânsito. As pessoas que bebem teriam que ter um pouco mais de consciência, né? Se bebeu, não dirige. Aí, ó, o cara estava bêbado, me botou no hospital, numa cama, sem eu poder trabalhar, sem eu poder arcar com meus compromissos.
E minha família passando necessidade, né? Porque o único provedor da casa sou eu. Aí fica difícil de você arcar com as contas como? Se você está acamado e não tem de onde você tirar.